Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Building the Future AI Portugal Podcast, onde abordamos diversos temas ligados à inteligência artificial e à aprendizagem máquina. O meu nome é Marco António Silva e vocês já conhecem os meus amigos habituais nestas conversas, o Vítor Santos, viva Vítor. Olá, viva. Viva. E o José António Silva, viva Zé Tó. Olá, bom dia. Viva. Hoje trazemos um tópico que não sei, se calhar já devíamos ter trazido e dado destaque mais cedo, mas vamos falar hoje então sobre a história da inteligência artificial em Portugal. Por onde começamos, quem foram os pioneiros, como fomos progredindo nesta área, na academia, os laboratórios, os projetos, tentar falar um pouco sobre este caminho, que já vai longo em Portugal. Todos nós, de certeza, que já estamos muito cansados, certamente, de ouvir da conversa da inteligência artificial hoje, mas principalmente houve aqui alguns pioneiros na área que se fizeram muito por este caminho, e hoje nem é de propósito. Temos exatamente um dos grandes pioneiros connosco a juntar-se à nossa conversa de hoje, o professor Hélder Coelho, professor catedrático e jubilado emérito da Universidade de Lisboa, no Departamento de Informática da Faculdade de Ciências também. Professor, antes de mais, muito obrigado por se ter juntado a nós nesta conversa e por ter aceito estar neste cantinho de AI que nós temos andado a construir. Obrigado também a vocês por se lembrarem de mim. É um prazer. Olha, para os nossos ouvintes que possam não conhecer, o professor Hélder Coelho é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Politécnico da Universidade Técnica de Lisboa em 1968. É PhD em Inteligência Artificial pela Universidade de Edimburgo em 1980 e é cofundador do primeiro grupo de inteligência artificial aqui em Portugal em 1973. Por isso, é sem dúvida um dos pioneiros, foi um dos principais organizadores do primeiro Encontro Nacional de Tecnologias de Informação, realizado em Lisboa em 1986, homenageado inúmeras vezes em Portugal, no Brasil, na Argentina, autor e coautor de mais de 25 livros, dentre os quais o Prologue by Example, a Inteligência Artificial da editorial Caminho, Simulating Societies da Universidade de Cambridge, entre muitos outros livros. Por isso, estamos sem dúvida com um pioneiro, uma pessoa que fez um contributo imensurável na inteligência artificial em Portugal e no mundo. Por isso, queria só começar esta conversa por lhe dar os parabéns por todo este impacto que o professor teve na área, em Portugal, no mundo, e principalmente dado que esteve nesta área no início, aqui em Portugal, onde a incerteza e o potencial eram máximos, não é? Os dois, tanto o potencial como a incerteza, e os meios eram, se calhar, muito limitados ou mínimos comparado com o que nós temos hoje. E eu sou um dos privilegiados que estou a construir em cima do caminho que confesso que considero que o professor e outros, no seu tempo também, conseguiram fazer para nós hoje caminharmos sem ter que pavimentar e mais acelerar e construir em cima disso. Por isso, muito obrigado, professor, pelo seu contributo. Queria começar só este episódio mesmo por lhe dar essa palavra de apreço e muita consideração pelo trabalho que fez. Começando a nossa discussão de hoje, eu acho que o melhor tópico, o melhor ponto, se calhar, de conversa que eu lanço aqui para a mesa, e vou já passar a palavra ao professor Hélder Coelho para também ouvir a sua opinião. Quais foram efetivamente os primeiros passos que trazem o AI para Portugal e que fazem nascer esta área, que hoje é uma sub-área de muitas outras áreas, não é? Uma área polivalente, mas que na altura se calhar era muito dada à computação e muito ligada à computação de problemas e ao berço também da computação como um uso em áreas como engenharia civil e com áreas de engenharia mais pesada, mais core, e que hoje em dia agora está em tudo nas nossas vidas. Professor, como é que viu o início disto a nascer? Era mesmo pela computação, era pelo problema, pelo desafio ou pela ciência? Como é que sentiu isso aqui em Portugal? Repara, quando o Luís Muniz Pereira, que é o principal e o número um, me convidou no técnico em 66 para o ajudar a criar um centro de estudo de cibernética, portanto não havia inteligência artificial. Uhum. Eu, que trabalhava na Associação de Estudantes,
era o diretor da secção pedagógica, disse-lhe imediatamente que sim. Eu tinha sido, no meio do meu curso, portanto, talvez a partir de 64, eu entrei em 61 no técnico, tinha sido um estudante muito resiliente, em relação àquilo que o técnico era na altura. Neste momento é muito diferente do que era na altura, e fui um dos alunos que fui destruindo cadeiras e construindo cadeiras, com os professores sempre a recuar e a darem a possibilidade de nós substituirmos coisas que não tinham sentido na época para a engenharia eletrotécnica. Tecnologia mecânica, muitas cadeiras de arquitetura, fazer desenhos, portanto, de prédios, etc. Tudo isso era algo que, para um estudante de eletrónica, o meu lado não era energia, não era potência, era fazer coisas com transistores na altura, portanto os chips ainda não existiam. Tudo isso permitiu que o convite fosse respondido. A Associação de Estudantes ajudou o Luís Nunes Pereira a montar o centro, depois outras pessoas, nomeadamente professores de mecânica, curiosamente, aquela área que eu tinha mais batalhado, permitiram-nos ajudar e nos dar uma sala, e as coisas começaram. Ora, eu saio em 68, vou um ano para a Holanda. Eu tive no Instituto da Philips, o Philips International Institute, que era em Eindhoven. Nessa altura, a eletrónica ainda era aquilo que me interessava, e quando regressei, já o Luís Nunes Pereira, em 70, tinha o centro, portanto, bem estruturado, já fazia, portanto, livros, fazia conferências, fazia encontros. Portanto, eu fui aprendendo com ele, e as coisas, na altura, tinha já o trabalho num laboratório de física e engenharia nuclear, e fui para Angola e tive 2 anos em Angola, onde dei algumas aulas no Departamento de Engenharia Eletrotécnica da Universidade de Luanda, e também onde comecei a ler inteligência artificial, livros. Tinha levado alguns para 2 anos e, portanto, o meu começo tem a ver com a cibernética. Estava um pouco para trás, criei lá em Luanda um grupo de estudos de cibernética, e os 2 anos passaram. Regressei a Lisboa e voltei outra vez ao trabalho no Laboratório de Física e Engenharia Nucleares, e percebi que naquele instituto, naquele laboratório, não ia a lado nenhum, e precisava de algo onde eu pudesse, eventualmente, ter iniciativas e fazer coisas. E tive sorte, fui ao LNEC, que era um dos sítios que eu imaginava pudesse trabalhar e fazer coisas. Estava lá o Luís Nunes Pereira, e, portanto, esse encontro traduziu-se, passado 15 dias, eu já estava no Laboratório de Engenharia Civil a trabalhar, e a IA começou em simultâneo com o desafio que me deram logo, que era: há um computador, o laboratório tem uma história de ter informática aqui dentro, mas ele é limitado. Neste momento as necessidades são muito grandes, não há engenheiros programadores, há um conjunto de programadores que não dá para as encomendas. Como é que nós podemos dar a volta a isto? Ora, nada melhor para eu e o Luís pegarmos pela raiz e atirarmos precisamente àquilo que era as hipóteses boas de montar num laboratório como aquele era,
que nessa altura era de facto muito bom e estava no pico da onda, e só isso permitia que dois miúdos como eu e o Luís pudéssemos ter apoio, quase, digamos, mãos livres. Professor Aldo Coelho, então podemos dizer que a IA nasceu em Portugal pela mão dos engenheiros no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Sim, a aposta é curioso, do laboratório na inteligência artificial. Aí Claro. nós devemos agradecer, e foi isso que eu fiz ao ficar 16 anos no LNEC. Fui várias vezes, não só convidado para a Nova, para onde o Luís Muniz Pereira foi em 78, ainda eu não tinha acabado o doutoramento. Portanto, poderia ter ido logo em 80, fiquei mais 10 anos, mas de facto foi a mão livre que nós tivemos para olhar para a computação na altura e percebermos que havia a computação centralizada, que era a do LNEC. Naquele momento havia uma descentralização, portanto já haviam computadores em espaço em que não precisava ninguém de ir ao centro da computação, era o seu gabinete que trabalhava através das comunicações, portanto, o movimento da descentralização. E mais tarde, ao longo da década dos 80, a distribuição começou com os pequenos computadores a aparecerem e, portanto, com uma informática que já não era tão pesada como aquela que foi até ao fim dos anos 80. Portanto, de facto, a IA aparece neste contexto. Curioso. Professor, tenho só lhe dizer que, e da minha parte, eu entrei no meu curso no início de 2000, em 2003, no início dessa década, por isso já as coisas já estavam muito mais... Já passaram 2 invernos de inteligência artificial, por isso eu já vim na primavera ou no verão, já não tive que passar pelo que vocês passaram, mas... Curiosamente, eu vi sempre o berço da inteligência artificial mais uma área da robótica, curiosamente, do que como estava a descrever um início muito mais ligado à computação pura e até mesmo, se calhar, um bocadinho, atender, se calhar, para a simplificação de alguns destes problemas computacionais que existiam em engenharia mecânica. Por isso, imagino, numa ótica do que era na altura, se calhar, o berço dos sistemas periciais, no fundo, não era? O que havia já era necessidade de computação. Exato. Por exemplo, na hidráulica, eles já tinham desejos de, em vez de fazer modelos físicos, fazer modelos computacionais. Na arquitetura, de pensar novos edifícios, a tipologia dos edifícios, com um ar aberto, ou seja, utilizando inteligência. Ora, foi precisamente esse núcleo, para vocês terem uma ideia, eu, de facto, não tive nenhum aluno engenheiro civil na altura até sair no fim de 89. Ok. Ou seja, fui eu que fui buscar alunos, não só ao técnico, ao Brasil, ao ISEL, à Faculdade de Ciências, à Nova. Portanto, fui buscar pessoas para trabalhar comigo a todo o lado, e no LNEC tinha um formado na Faculdade de Ciências, que era o José Carlos Cota, que me ajudou e, portanto, tinha um grupo de 17 pessoas. Okay. A questão do investimento feito pelo Estado, pelo Governo, na altura, na IA, foi zero. Curioso. Obviamente, quando o Mariano Gago vai para ministro, as coisas mudaram. Mudaram já quando ele estava na GNICT, que agora é a FCT. Portanto, a situação foi sempre diferente. Foi sempre melhor do que neste momento. Estamos a atravessar, não só por causa da pandemia, mas desde 2009, 2008, antes, portanto, do governo Passos Coelho, já a situação não estava boa. A IA não tinha estratégia. Para vocês terem uma ideia, a primeira estratégia governamental nasce
em 2019, portanto, antes de termos o problema com o vírus, do Covid, um trabalho feito por o Alípio Jorge, que é um professor do Porto, mas com o apoio de toda a Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, porque apesar de na comunidade haver pessoas com ideias diferentes, sempre houve, desde o início, uma regra que foi, primeiro, temos que nos unir, porque se não nos unirmos, desaparecemos. Em segundo lugar, quando tivermos tempo, logo discutimos questões que podem não ser tão importantes como aquelas que há sempre uma pessoa que gosta de ter. O Luís Pereira foi sempre um visionário, desde o início, e grande parte das coisas que ele quis e que praticamente a associação lhe deu o apoio todo, não conseguimos. Por exemplo, ter um laboratório de inteligência artificial em Portugal. Isso nunca foi. Curiosamente, se olharmos para o Brasil, onde o meu papel foi importante a partir do meio dos anos 80, neste momento têm um projeto de 8 centros, dos quais 4 já estão a funcionar. Portanto, não é muito. Eu só queria aqui voltar atrás. Se é verdade que podemos dizer que a inteligência artificial em Portugal nasceu no LNEC, também se bem me lembro, portanto, a primeira empresa de inteligência artificial portuguesa também nasceu por aí, não foi? A Fisgoc e o Pavão Martins e o Ernesto Morgado. Se é verdade ou terá sido... Não, eu sou muito amigo do Ernesto Morgado e do João Pavão Martins. Que tem um livro ótimo sobre lógica de predicados. Com total força, desde o início, de 83, antes deles os dois irem para os Estados Unidos doutorar-se em IA, passaram pelo LNEC, foram pedido de um professor do técnico que os ajudava também a serem, digamos, iniciados na inteligência artificial, por mim e pelo Luís Muniz Pereira, e quando regressam, começam, portanto, primeiro por começar a dar uns cursos, e depois a empresa levou algum tempo a carburar. Vocês podem ficar admirados, mas na empresa aquilo que se faz é informática com planeamento e uns pozinhos muito pequeninos de IA, os comboios a serem geridos, que é aquilo que a Cisco faz, é com muito planning e pouco o resto da IA. E muita informática, muito software. Ficou conhecida como a primeira empresa de inteligência artificial portuguesa, ou não? Ou estou a exagerar? É a primeira e digamos, para... Agora há milhares, não é? Provavelmente milhares. Quem a conhece, uma das empresas mais influentes a nível do comboio em todo o mundo, porque eles têm trabalhado para os principais países e não trabalharam para a China porque não quiseram abrir o programa. Portanto, o programa está fechado e, obviamente, se abrissem, a China, passado um mês ou dois, era campeão em software para comboios. Não sei, Zé Tal, também imagino também que queiras juntar-te aqui e já agora, estava-te a ver. Sim, pode. Já agora aproveitar aqui para perguntar ao professor, e eu gostei muito daquela expressão dos alunos que ajudaram a desmontar e a evoluir os cursos, né? E foram tirando cadeiras e trocando por outras. Mas com esse tipo de às vezes, tentar seguir uma determinada área mais de especialização, se os cursos também não perdiam, em algumas situações, alguma abertura a outras áreas científicas, e como é que o professor encara o contributo que as outras áreas também trazem para a computação e para a nossa área de investigação? Se nós às vezes também não nos podemos correr o risco de nos fecharmos muito em determinados problemas e não tirar partido de outras linhas de pensamento. Eu percebo o teu ponto, mas não foi assim tanto, quer dizer, nós não éramos na altura em 66, 67 e 68 revolucionários. Os professores é que mandavam. Portanto, aquilo que nós